Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Arquimedes. Eu resolvi gravar esse vídeo mostrando para vocês como essa lista, na verdade, ela era uma lista simples, não tinha grande dificuldade. Então, você veja que é uma lista de análise DC e AC. Os primeiros quesitos são exclusivamente sobre análise DC. Eu tenho a impressão que é no quinto quesito, só o quinto e o sexto, que tem análise AC. Eu acho que é isso. Bom, o amplificador que aparecia no primeiro quesito é esse que vocês estão vendo aí. Trata-se de um amplificador na montagem emissor comum, com polarização do transistor por divisor de tensão na base. E no quesito era perguntado quanto é a corrente quiescente no coletor e quanto é a tensão VCE, quiescente. Eu só estou trabalhando com valores quiescentes. Isto significa que necessariamente, né, eu precisava remover da minha análise os capacitores. Portanto, esse resistor de carga de 10K não tinha nenhuma influência sobre o resistor de coletor, tá certo? Essa fonte de tensão também estava completamente fora. É análise DC pura, né? É análise DC pura. Então, veja, um ponto extremamente importante que o aluno precisava fazer era fazer a verificação se ele pode ou não considerar R1 e R2 como formando um divisor de tensão. E a gente já sabe, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente simplesmente aqui, deixa eu encontrar um espaço. A gente pega 10 vezes R2, isso deve ser menor do que beta vezes RE. Tá certo? Ora, 10 vezes 1,5 é 15. 15K. O beta foi dado 120. O restou de emissor 1. Isso dá 120K. Então, como essa condição está correta, 15K é menor do que 120K, isso aqui necessariamente implica que IB pode ser desprezado. Portanto, eu não precisava utilizar Thevenin, não é? Então, eu posso considerar R1 e R2 como um divisor de tensão simples e puro. Isso daria um resultado bastante preciso. O aluno pode dizer, não, mas eu fiz utilizando o teorema de Thevenin. Tá certo. Mas colocou lá que poderia não fazer usando Thevenin, que havia uma maneira direta, como eu ensinei nas aulas. Se não colocou, é só um puxão de orelha, mas eu não tiro ponto. Senão eu fiz usando Thevenin, tá certo. Eu vou considerar a sua questão, mas fica aí o puxão de orelha. Não era para ser feito desse jeito. Era para você considerar fazer essa análise antes. Então vamos dar uma olhadazinha aqui. Então você considera R1 e R2 como um divisor de tensão. E a análise DC, como eu disse, olha, ficou desse jeito. Então, encontrar aqui a tensão de base, aqui é a base, é a coisa mais fácil do mundo, já que é um divisor de tensão. Regra do divisor de tensão, a tensão na base é R2 dividido por R1 mais R2, vezes a tensão de alimentação, meu VCC, que é esse 15 volts. Jogou na expressão matemática, você obtém imediatamente o valor de 2,71 volts. Desde o começo do curso que eu digo,
eu considero duas casas decimais. Primeiro ponto. Segundo ponto é... instantinho. O aluno, quando ele faz as contas, ele faça o arredondamento usando as normas de aproximação, que ele deve saber, né? Se for maior do que 5, aí o número anterior, estou me referindo, obviamente, à parte que vem após a vírgula, as decimais. Então, se o número é maior do que 5, o número que lhe antecede aumenta de uma unidade. Se for 5, fica a seu encargo. Se vai escolher aumentar uma unidade ou simplesmente cortar fora o que passa daquele ponto em diante. Né? Vamos lá. Então, VBE, a gente considera aqui como sendo 0,7 volts. VBE, a gente sabe, ó, essa tensão daqui. Entre base e emissor. Tá certo? É 0,7. Então, a tensão no emissor, que é VE, é VB menos VBE. A gente sabe disso. Então, fica 271 menos 0,70, que dá um valor de 2,01 volt. E a corrente de emissor, a gente também sabe muito bem, é dada pela lei de Ohm. VE, a tensão em cima do resistor, essa tensão aqui, dividido pela resistência de emissor, que é 1 kΩ. Então, 2,01 volt dividido por 1 kΩ é 2,01 miliampere. Essa é a corrente de emissor. A corrente de base é IE dividido por beta mais 1. A gente sabe disso. Portanto, ficaria 2,01 dividido por 121. Se o aluno chega e coloca 120, eu não fico muito feliz, não. Porque ele sabe que esse beta é 120, beta mais 1 é 121. Mas eu também não desconsidero, não. Porque eu sei que IC é aproximadamente igual a IE na região ativa. Mas confesso que lá dentro de mim, eu fico esperando que ele faça beta mais 1, 120 mais 1, 121. Ao fazer as contas, eu vou repetir aqui, porque eu sou gente, eu posso errar nos números, 2,01 dividido por 121. Obviamente, se está em mili, está muito pequeno. Então, eu vou multiplicar por 1.000 e dar o resultado em micro. 16,6157. Olha só, eu considerei 16,61, porque o número que vinha depois do 1 é outro 1. Mesmo que esse 7 que está aqui faça esse 5 virar 6, e esse 6 faça esse outro 1 aqui, ó, virar 2. Mas aí ficaria 612. Eu só considero duas casas. Portanto, é 16,61. E C é beta e B. Ou beta dividido por beta mais 1 vezes o IE, que é o cara que eu encontrei do início. Não, mas eu não tenho IB? Tanto faz, meu rei. Bote 120 vezes IB ou faça essa outra conta. Tanto faz. 120 dividido por 121 vezes 2,01. Se você fizer essa conta, vamos fazer 120 vezes IB, 16,61. Isso aí está em micro. Eu não trabalho em micro, porque essa corrente é grande. Eu trabalho em mili. 1,9932. Então, 1,99. Está vendo? Deu o mesmo valor. Eu considerei beta e B, que era a maneira mais fácil, do que beta dividido por beta mais 1 vezes E. Deu também o mesmo valor. Já era de se esperar. Então, eu tenho o meu IC quiescente, que foi pedido na questão, 1,99. Está aí. Um ponto, deixa eu fechar esse 9 aqui, sei lá, para ele não parecer outro número. Foi pior. Ou ir no dedo mesmo, como eu faço aqui. 1,99.
Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Isso. Muito bem. 1,99 miliampere. Está aí meu IC. Eu preciso calcular agora. Eu já calculei VE. Está aqui. Eu preciso calcular VC para encontrar VCE. Tá certo? Então lá vou eu. Como é que eu calculo VC? É só olhar para o circuito. VC é a tensão no coletor. Então, VC vai ser a tensão total menos o que eu perdi no resistor RC. Porque você sabe muito bem que esse resistor RC passa uma corrente descendo. Então, essa queda de tensão aqui, em cima desse resistor, é RC e C. Você sabe que VC mais RC e C, eu cheguei lá em cima, aqui no topo, que é o VCC, tá certo? Então, VCC mais VCC mais, desculpe, VC mais RC e C, eu chego no VCC. Portanto, VC é VCC menos RC e C. VCC está aqui, 15 volts. Tá certo? RC, 1,5K. Eu tiro esse K por quê? Porque é 1,99 mili e K mili. K elimina com mili, né? Essas duas unidades se... Poxa, tá nada que está acontecendo. Peraí, tá dando um problema aqui no meu pé. Merda é essa? Ai. Ui, só um minutinho. Acontecendo alguma coisa errada. Ui, ui. Oxente. Meu Deus do céu. Cadê o negócio? Peraí, viu, gente? Peraí que tá tendo algum problema. Oxente. Danado houve. Esse pé. Desculpa aí, mas tem uma dor lascada no meu pé. Meu pé ficou meio entronchando. Então, se você fizer a conta, você vai fazer 1,5 vezes 1,99, né? Dá um sinal de menos. Somar com 15 volts. 12,015. Olha, eu posso deixar 0,1 ou passar para 0,2. Aqui eu passei para 0,2. Pronto. Então eu sei agora quem é VC. Está aqui. É 12,02. Portanto, VCE será VC menos VE. Aproximadamente 10 volts. 10,01 para ser exato. Pronto. Letra A está resolvida. Letra B, o que é que ele diz na letra B do quesito? Deixa eu olhar o quesito. Cadê o quesito? Só um instantezinho. Eu esqueci de abrir aqui a tarefa. Pronto. Muito bem. Na letra B... Ah, tá. Na letra B é para considerar o efeito de carga. Tá certo? Ou seja, eu vou usar o teorema de Thevenin. Eu vou usar o teorema de Thevenin. Mas eu já sei que a diferença vai dar pequena. Por quê? Porque eu fiz esse teste aqui e vi que a corrente de base pode ser desprezada. Agora, vamos constatar isso, né? Na prática. Então, R1 e R2 não formando um divisor de tensão, né?
deve-se usar o teorema de Thevenin, que não é o caso aqui, aqui ele pode ser aproximado. Mas vamos lá. No teorema de Thevenin, a gente sabe muito bem que a gente vai olhar para aqui, para a base, e vai matar, eliminar essa fonte. E ao eliminar a fonte de tensão, significa jogar 0 volt aqui em cima. Então, o R1 fica da base para o terra, que é o 0 volt. E o R2 da base para o terra. Esses dois resistores aparecem em paralelo. Então, a resistência de Thevenin é o paralelo entre R1 e R2, que é 1K5 com 6K8. A gente faz a conta, vamos conferir para ver se eu errei. 1,5 vezes 6,8, bora, dividido pela soma, que é 8,3, dividido por 8,3, dá 1,23, tá? Porque é 22,8. Então, é 1,23. Perfeito. A tensão de Thevenin significa que eu devolvo a tensão de alimentação, mas abro a passagem da corrente do divisor. Ou seja, eu considero como sendo um divisor ideal. E aí eu faço as contas. Fica R2 dividido por R1. R1 mais R2, tá certo? Vezes VCC. Então vai ficar R2 lá embaixo é 1,5. Deixa eu refazer as contas. Vai ficar, deixa eu puxar para aqui, para ele não ficar na frente. Vai ficar R1 é 1,5. R1 mais R2 é 8,3, então dividido por 8,3 vezes 15. 2,710. Então é 2,71 a tensão de Thevenin aqui. Perfeito. Aí eu redesenho o meu circuito, colocando uma tensão de Thevenin, uma resistência de Thevenin. Obviamente, aqui existe uma corrente, que é a minha corrente de base. Obviamente, aqui desce uma corrente, que é a corrente de emissor. Observe que eu posso formar aqui uma malha que envolve a tensão de Thevenin, a resistência de Thevenin. Obviamente, aqui eu tenho a minha tensão VBE e o meu resistor de emissor. Eu escolho um sentido qualquer para percorrer a minha malha, né? E monto a equação de malha, né? Usando a lei das tensões de Kirchhoff. Então, quem concorda aqui? 271 concorda, a resistência nesse resistor de Thevenin discorda, a resistência VBE discorda, e a resistência em cima desse outro resistor também discorda. Tá certo? Tá aí minha equação. 2,71 menos 1,23 vezes IB, menos 0,7, menos IE vezes 1. Veja que eu estou evitando botar o K. Eu estou trabalhando com resistências em K, tensões em volt, para obter correntes em miliampere. Obviamente, 2,71 eu deixo ao lado de 0,7, subtraio 271 menos 0,7, que dá 201. E passo esses dois elementos para o outro lado. Ficou 1,23 vezes IB, mais IE vezes 1. Mas IE é beta mais 1 IB, é 121 IB. Tá certo? Então, 2,01 vai ficar IB, tá certo? Vezes essa soma, que dá 122,23. Eu boto aqui 122,23 IB. Portanto, IB é 201 dividido por 122,23, e esse resultado seria em mili. Mas aí eu estou vendo que vai ficar muito pequeno. Então, eu multiplico o numerador por 1000 para jogar minha unidade em micro. Então, vai ficar 2010 dividido por 122,23. Tá certo? Vamos fazer de novo as contas. 2010 dividido por 122,23. 16,44 microampere. Posso calcular o IC como sendo beta e B.
vou pegar esse valor, multiplicar por 120, e daí, isso em micro, eu vou dividir por 1000, e deu 1,97 miliampere. Pronto, esse é o valor de IC que as sente. Então, veja, esse valor 1,97 eu vou assumir como sendo um valor verdadeiro, né? Porque eu usei o método exato, que eu não desprezo a corrente de base, apesar de ver que ela é bem pequena, 16 micro. Tá? Aí calculo o erro percentual, e a expressão para o cálculo do erro é dada por essa fórmula aí. Né? O erro percentual na corrente IC vai ser o IC verdadeiro menos o IC aproximado dividido pelo valor verdadeiro. IC módulo vezes 100%. Seria o erro percentual. Eu podia tirar esse módulo e dizer, se der positivo, é porque o valor verdadeiro é maior do que o aproximado. Se der negativo, é porque é para menos. Não importa isso não, eu quero saber a variação em módulo. Então, dá 1,97 menos 1,99 dividido por 1,97. Fazendo as contas, 1,02%. E não 0%, como teve uma pessoa que obteve nas suas contas uma variação de 0%. Veja, aproximar, trabalhar com duas casas decimais é importante, mas é importante que a gente seja criterioso, né? E a grande conclusão desse quesito é que quando eu uso uma polarização por divisor de tensão, né? Quando eu uso uma polarização por divisor de tensão, se eu respeito a condição de divisor de tensão, sem precisar usar o teorema de Thevenin, mesmo uma solução aproximada, dá um valor muito exato, com diferença de 1%. Isso é muito pouco, né? Eu acho que isso aí finalizou isso, o primeiro quesito. No segundo quesito, a gente faz uma brincadeira, a gente multiplica por 10 cada um dos resistores, o que significa que, em termos de divisor de tensão, a divisão de tensão vai ser a mesma. Né? Mas vamos dar uma olhadazinha aqui. Se você pegar, anteriormente, a gente tinha 10 vezes R2, era 10 vezes 1,5K, que dava 15K. Menor do que beta vezes RE, que dava 120K. Mas agora, teu R2 é 15, vezes 10 dá 150K. E teu beta vezes RE vai ser o quê? 120 vezes 1K, 120K. Opa, 10RE não é mais menor do que beta RE. Portanto, IB não pode ser desprezada. Portanto, a solução para esse tipo de exercício tem que ser a solução que usa o teorema de Thevenin. O pé está doendo. Assumindo R1 e R2 como divisor de tensão, ele pediu, ele disse, repito o quesito anterior. Então, veja, a solução tem que ser para o Thevenin, mas ele não pediu para repetir, então eu vou mostrar que vai dar erro, um erro grande, né? Não tão pequeno, não desprezível, digamos assim. Então, assumo como divisor de tensão, era a letra A do quesito anterior. Calculo VB, é óbvio que dá o mesmo, né? Porque a proporção entre os resistores é a mesma. Então, deu 2,71. O VE, é claro que vai dar o mesmo, 2,01. E, portanto, o RE dá o mesmo, porque é VE sobre RE, dá 2,01. Tá certo? E aí, portanto, o IC vai dar, de novo, 1,99 mili. Calculo VC pela mesma expressão, VCC menos R6C, 12,02, tá certo? E VCE, eu faço VC menos VE, deu aí 10,01. Vamos olhar para o lado de cá, quando a gente fez aqui, ó, 10,01, igualzinho a letra A, perfeito, tá certo? Agora, eu vou fazer o seguinte,
Eu vou dizer agora, eu vou usar o teorema de Thevenin, que é a solução exata, com esses novos resistores. E aí você observa que fica 68 em paralelo com 15, 68 vezes 15, dividido pela soma, que dá 83. Portanto, dá 12,29 K. Vamos ver se eu calculei certo. O professor também pode errar em conta. 68 vezes 15 dividido por 83. 12,289 é 29. 12,29K, está certo. E a tensão de Thevenin é só abrir 15K, que é o que tem lá embaixo, dividido pela soma, que é 83, vezes 15. Não vai mudar, é óbvio, que a proporção dos resistores não mudou. Então, 2,71. Então, eu faço novamente o desenho do meu circuito, colocando aqui a minha tensão de Thevenin, aqui a minha resistência de Thevenin. Eu sei que essa corrente que entra aqui é a corrente de base, monto a mesma equação, a equação de malha não muda nada. E no final eu vou chegar aqui a 2,01 é igual, agora aqui é que tem que prestar atenção. Né? Aí eu tenho que beta, deixa eu ver aqui, o IE é beta mais 1 IB, 121 vezes IB. Só que o cara que multiplicava o meu IE, né, ele é beta mais 1, desculpe, não, aqui é beta IB, aqui, ó, é beta vezes essa resistência, que beta aqui mesmo. Puxa. Essa resistência 12,29 vezes IB. Aqui essa tensão seria 1K vezes IE, daria IE. IE é beta mais 1 IB, pronto. Desculpa, é que eu estou agoniado com esse meu pé doendo. Ficou assim desse jeito, que você está vendo aí. Né? Beta mais 1 IB, e aqui ficou RB vezes IB. Se você fizer a soma, 120, 133,29. Aí a corrente de base, você vê, opa, já é 15,08. Não é tão grande assim, não. Né? Mas vamos lá. IC é beta e B. Olha o IC para o valor, para onde foi. Isso é um IC quiescente. Tudo aqui é quiescente. Deu 1,81, quando anteriormente a solução do IC foi 1,99, perto de 2. Né? Muito bem. Então, IC quiescente, 189. E VE eu sei, RE e E, tá certo? É 1K vezes o IE. E eu já encontrei. Eu acho que foi a primeira coisa que eu encontrei. Cadê o IE? Beta mais 1 IB. Ah, tá aqui. Beta mais 1 vezes IB. 121 vezes o IB, que foi 15,08. Vamos ver se eu fiz as contas direitinho. 121 vezes 15,08. Isso vai dar em micro dividido por 1.000. 1, veja que é 4, fica 1,82. Né? Engraçado, eu botei 83. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu sei por quê. Esse 8 passou esse cara para 7, esse 7 passou esse 4 para 5, então tanto podia deixar 1,82, já que aqui tinha um 5, para 1,83. Então era indiferente. Eu optei por botar 1,83. É interessante isso, viu, gente? Você, quando tem um número assim com muitas casas, por exemplo, aqui 5 casas, aí você vê, é 8, então esse cara passar para 7, esse 4 passar para 5, e aí fica 1,825. Aí eu posso decidir como sendo 1,82 ou 1,83. As duas coisas estão corretas. Tá certo? Então tá aí, tensão no emissor, 1,83. Tensão no coletor, a gente já sabe que vai ser VCC menos RC e C. Eu tenho aqui um RC constante de 1,5K, e o IC a gente já calculou que é 1,81 miliampere. Mas só botou volt, porque eu já fiz as contas, tá certo? Aqui era mili com K dançou, tá certo? Aqui era ohm vezes ampere, que dá volt.
Então, a conta tem que ser volt menos volt. 15 volts menos essa quantidade de volts aqui. Vamos fazer as contas. 1,81 vezes 1,5. Deu esse valor aí. Vou botar um menos, fazer mais 15. 12,29. Pronto. Deu 12,29 volts o meu VC. Portanto, VC é 12,29 menos 1,83. Deu 10,46. Então, veja, eu não vou pegar os valores exatos, eu vou pegar o que está escrito aqui. Senão eu digo uma coisa, mas escrevo outra, faço outra conta, isso complica muito. 12,29 menos 1,83. 10,46 volts. Está correta a conta. Aí o erro percentual em C, obviamente eu vou tomar como verdadeiro esse que usou o Thevenin. Tá certo? Então ficou 1,81 menos 1,99 dividido por 1,81 vezes 100%. E você fizer as contas, isso dá 9,95%. Você pode dizer aproximadamente 10%, né? E já era de se esperar, né, que desse um erro maior. Por quê? Porque a gente viu que essa condição aqui não estava sendo satisfeita e que, portanto, eu iria ter um IB que não dava para desprezar completamente. Isso a gente chama de efeito de carga, né? Pronto. O terceiro quesito, deixa eu olhar aqui, ele pergunta qual deve ser o valor de IC se beta do transistor mudar de 120 para 300, lá no primeiro quesito. Veja, ele está se reportando ao primeiro quesito e não ao segundo. E no primeiro quesito, os resistores são 6K8 e 1K5, resistores do divisor da base. O que é que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que o beta, de repente, aumentou. Aí você diz, por que aconteceu isso? Por exemplo, temperatura. Tá certo? Você sabe que semicondutor é altamente sensível à temperatura. O aumento de temperatura modificou o beta, levou o beta de 120 para um beta linha de 300. Portanto, o meu ICQ original, com 120, passa para um outro valor de ICQ. E, obviamente, o percentual vai ser o valor que eu assumo como verdadeiro, que é este aqui, beta verdadeiro, ICQ verdadeiro, menos o novo valor dividido. Eu acho que aqui eu cometi um errinho, porque aqui você fica o valor verdadeiro menos o novo valor dividido pelo valor verdadeiro. E aqui eu dei uma mancada. Tá certo? Essa é a expressão que você tem que fazer as contas. Então, se beta é 300, perceba só uma coisa, isso é muito interessante nesse quesito. Quando o beta subiu para 300, porque houve um efeito térmico, né? Aí aquela relação 10R2 menor do que beta vezes R, ela passou a ser satisfeita, tá certo? Aliás, ela deixa de ser satisfeita. Peraí, desculpa. Você está com um e-mail, né? 15K não. Você está com um e-mail que dá 15, aqui ficou 300 vezes 1K, aqui, ó, você observa que essa relação é satisfeita, tá certo? E o IB pode ser desprezado. E antes você tinha o quê? Vamos botar aqui meu IB 120. Também podia, né? Porque ficava 15K do lado de cá e aqui ficava 100 e pouco. Então, o fato de beta ter aumentado não mudou em nada o fato de que IB ainda pode ser desprezado. Em outras palavras, eu não preciso usar Thevenin. Pronto, era isso que eu estava querendo dizer. Então, não preciso usar Thevenin. Mas veja, o ICQ verdadeiro eu fiz para beta 120. Tá certo? Deu 1,99 lá no primeiro quesito. Ele se refere ao primeiro quesito. Tá certo?
Eu posso, veja só, aqui tem uma coisa interessante. Aqui o aluno podia dizer, eu uso 1,99 ou eu uso da letra B, que é o mais exato, que é 1,97, que é o valor obtido por Thevenin. Aí você vai ter que escolher. Você pode dizer, eu vou usar 1,99 porque eu não vou usar, eu estou pegando o valor da letra A, quer dizer, o valor aproximado, e não o valor exato. Você pode dizer, olha, é 1,99. Se o aluno botasse aqui 1,97, também estaria tudo certo. Atenção na base, nessa nova situação aqui, não muda nada, porque ela só depende da relação dos resistores, que não mudou. Se a tensão de base não muda, já que VBE é constante, a tensão no emissor também não muda. Portanto, a nova corrente do emissor é a mesma, 2,01 mA, mas a corrente IC já vai mudar, porque vai ficar, aqui não é mais 120 dividido por 121, é 300 dividido por 301. Muda pouco, mas muda. Tem uma dependência com o beta, que saiu de 120 para 300. Então, meu novo valor vai ficar esse valor aí. Vamos fazer a conta. 300 dividido por 301 dá esse número, vezes 2,01. 2, tem um bocado de zero aqui depois, 2.000. Então, você diz pronto. Então, esse novo valor aqui é 2.000. E aqui ó, é 1,99. Então, você vai fazer 1,99 menos 2, dividido pelo cara que você toma como verdadeiro, que seria meu 1,99. Olha como deu pequeno. Vou multiplicar isso aqui por 100%. 0,5%. Vamos ver se eu tivesse considerado 1,97. 1,97 menos 2, dividido por 1,97, tá certo? Vezes 100. Queria dado um pouquinho menor, tá vendo? Então, 1,5% aproximadamente, tá certo? A gente chegou à conclusão que dava... Peraí, foi 1,5 que deu? Peraí, não sei se eu fiz certo, não. Foi 1,97 menos 2, dividido por 1,97 vezes 100. É 1,5. Enquanto que aqui deu um pouquinho maior. 2 menos 1,99 dividido por 1,99 vezes 100, deu 0,5%. No outro triplicou. Mas ainda assim é um valor muito baixo, né? Ainda é um valor muito baixo. Vamos ver a nossa conclusão aqui em cima. Então, no meu caso aqui, ó, como eu considerei esse valor aqui de 1,99, que é um valor aproximado, eu cheguei à conclusão de que era 0,5%. Se eu tivesse considerado os valores exatos que foram calculados, né, aí eu teria aqui 1,97 menos 2, dividido por 1,97, vezes 100%. Aí eu teria chegado à conclusão de que a variação no IC é aproximadamente 1,5%. Tanto faz meio como 1,5% aqui, isso é uma variação completamente desprezível. E a conclusão desse quesito é que esta configuração é bastante estável à temperatura. Foi a temperatura que variou, né? que variam, está mal escrito aqui, vou ajeitar. As variações que variam o beta, entendi. Né? Então, houve uma variação devido à temperatura, você diz, mudou muito a corrente de coletor? Não. Ou alguma coisa entre 0,5% e 1,5%. E pode deixar para lá, está tudo certo. Né? Quarto quesito. Deixa eu olhar aqui o que era o quarto quesito. É o último DC, eu acho. Ele volta para 68 e 15K e diz agora vai ter o efeito da temperatura, que vai passar de 120 para 300.
e quer saber a variação do IC. E aí ele já observa que a resistência vista da base não pode mais ser desprezada. Né? É verdade. Porque, veja bem, aqui é muito detalhe, o valor que você vai considerar para beta aqui, esse é o valor original, tá certo? Então, você diz 10 vezes R2 era 15, virou 150, 150K, menor do que 120, de jeito nenhum. Você jamais botaria aí o valor de 300, porque esse é um valor, é uma variação que vai ocorrer no beta, mas que é algo não projetado, ela pode variar e depois voltar a diminuir o seu beta, mas o resistor não. Botou, acabou-se. Tá certo? Então você não pode desprezar IB, portanto tem que usar Thevenin. A gente já tinha calculado anteriormente, quando a gente considerou 68K, 1K, usou Thevenin e tal, encontrou o beta, beta não, IC, deu 1,81 miliampere para o beta de 120. A gente sabe disso, né? Então agora o beta vai variar esse valor de corrente, claro, né? Não vai dar mais esse valor nem a pau. Muito a mesma equação das leis de tensão de Kirchhoff, né? 2,71 concorda, menos 12,29, isso aqui é a resistência de Thevenin, vezes Ibelinha, isso aqui é meu VBE, vocês sabem disso, né? Isso aqui é meu RE, que vai ser atravessada agora por uma corrente IElinha. Então, minhas correntes são IB'linha é a corrente IB após a variação, IElinha é a corrente de emissor após a variação. Então, 271 menos 0,7, 201. IElinha é beta mais 1, IB'linha, 12,29 vezes IB'linha. Fazendo as contas, 300 mais 1, 301 IB'linha, mais 12,29 Ibelinha, dá 313,29. Calculando o valor de Ibelinha, você chega à conclusão de que vale 6,42 micro, bem pequena, né? E aí você calcula IC como sendo beta e B, deu 1,93. Esse beta aqui, obviamente, é o beta de 300, é o beta alterado. E aí chega à conclusão de que dá realmente 1,93. E aí você calcula o erro percentual. 1,93 menos 1,81, que é o certo, dividido por esse 1,81. Esse 1,93 foi porque o beta variou. Ele não é o verdadeiro é esse. Fazendo as contas dá 6,6%. Né? Então veja que já deu um erro percentual aí bem maior. Né? Já deu um valor considerável. Uma das principais causas, você tem duas coisas aí. Primeiro é esse valor aqui que você está botando aqui, né? Mas quanto a esse valor, isso é o menos importante, porque a gente está usando Thevenin para calcular. Então, o fator chave aí foi o beta ter variado, tá certo? O beta ter passado de 120 para um beta de 300. Então, essa variação abrupta aqui provocou um erro grande. É por isso que a gente diz que quando você faz um circuito em laboratório, você vai fazer a polarização do seu transistor, você deve usar a polarização mais estável possível, se fosse possível que nem dependesse de beta, porque a gente sabe que beta vai variar. Você faz, digamos, aqui no IF, aí você vai morar no sertão, aí lá tem uma estação, por exemplo, de coleta de dados, temperatura, umidade, não sei o que lá. Aí você bota seu circuito, não funciona. Claro, você estava antes num ambiente a 20 e poucos graus. Existem locais no sertão, por exemplo, que no chão se chega a 50 graus, perto disso. Isso que eu estou dizendo não é eu acho, não.
essa história que eu estou contando, na verdade, ela foi vivenciada por mim lá no Piauí, no Museu do Homem Americano, né, em São Raimundo Nonato. Né? Havia uma estação, tem um nomezinho que eu não estou conseguindo lembrar agora, uma estação para coleta de dados. E aí a gente foi lá fazer as medições. Ela estava há 3 meses sem ser utilizada porque o pessoal não sabia operar a estação. Então eu operei, botei ela para funcionar e segurei o queixo quando vi os valores de temperatura. Ok. Quinto quesito, pronto, aqui começa a análise AC. Ele dá um amplificador, tá? E ele pede o ganho, né? Agora veja que o ganho ele pede VL dividido por VS e não pela tensão de base, porque boa parte dos livros a gente faz a continha aqui, ó. Tá certo? Essa tensão aqui. O ganho como sendo V0, que é aqui na saída, né? Seria o meu V0 dividido por VB. Aqui não, só eu quero VL dividido por VS. Mas esse cara é velho conhecido nosso. A gente sabe que isso vai dar menos a resistência dinâmica do coletor, dividido pela resistência dinâmica do emissor. Isso porque existe esse capacitor que mata esse resistor que vocês estão vendo aí, 600 ohms, de modo que o emissor está na Terra, ou no Terra. Então é muito importante que você faça o desenho. Eu mostrei aqui do lado duas soluções. Uma, digamos, do aluno que vai deduzir os resultados. Isso aqui seria o meu V0. O aluno que vai deduzir, obviamente aqui também, isso aqui é terra. Né? E do lado de cá, o aluno que diz, não, eu vou direto na fórmula. Direto na fórmula é mais rápido. Então, a resistência dinâmica do coletor é 2K2 em paralelo com 10K. Se você fizer as contas, 1K8. Já resolvi a parte de cima daqui. Falta encontrar o RE. RE quem me dá é a análise DC. Olha isso aqui. Ó. Isso aqui é IE, que é excente. Então, eu tenho que fazer a análise DC para descobrir o IE. Eu lembro quando eu defini essa resistência dinâmica do diodo emissor, eu disse para vocês, é o único ponto de ligação entre a análise DC e esse lado de cá, que é a análise AC. É 26 milivolts dividido pela corrente de emissor. Algumas vezes a gente bota 25, porque o valor correto é 25,7, se eu não me engano. Correto, não gosto nem desse termo. O valor mais usual. Então, aqui o aluno poderia botar 25 ou 26. Só que 25,7 a gente normalmente põe 26. No meu livro, eu acho que eu ainda estava bitolado a usar 25, que é o valor que o Millman usa, se eu não me engano. Resistência, tensão de base, mole, né? Análise DC. Então, eu olho para aqui, ó, é 1K5 dividido pela soma, dá 9, tá certo? Vezes a tensão que eu estou dividindo, 15 volts. Isso dá 2 volts e meio. Tensão de emissor, 1,8. Portanto, a corrente de emissor quiescente, que é VE dividido por RE, é 1,8 dividido por 0,68K. Eu transformei 680 ohms em 0,68K, porque eu sabia que a corrente ia dar em mili. Então, eu já facilitei minha vida. Deixa eu ver se eu cometi algum erro de conta. 1,8 dividido por 0, deu 2,65, que aqui é um 7 que vem depois. Então está perfeito. Agora eu posso calcular o RE. 26 dividido por isso. Aí eu vou pegar esse número todinho. 26, não. Eu vou pegar esse número. Eu vou pegar 26 dividido por 2,65. 9,81 ohms. Pronto. Agora eu vou direto na fórmula. RC já tinha calculado. 1K8, ou seja, 1.800 ohms, dividido por 9,81. Beleza. Usando a fórmula, é imediato. Deu aí menos 183,49 volts por volt. E fazendo a dedução,
Aí é um pouquinho mais trabalhoso. O cara diz que a impedância de entrada ele não pediu da fonte, VS não está aqui, então ele tem que olhar daqui, não daqui, do meio da base. Ele não pode olhar daqui, tem que olhar adiante. É 7K5 em paralelo com K5, em paralelo com beta RE. Mas VI é a tensão produzida nesse resistor beta RE. Beta RE vezes B, que é igual a VS, igualzinho. Aí ele diz, quem é a corrente de entrada? Olha que legal. Corrente de entrada é essa, ela é igual a IB mais uma corrente que vem para cá. Essa corrente aqui, ó, e linha. Tá certo? Então, a lei das correntes me diz que lei das correntes de Kirchhoff me diz que I é igual a IB mais I'. Só que essa linha é VI dividido por essa resistência, que é o R1 em paralelo com o R2. É exatamente isso que eu estou dando aqui. Então, eu ponho IB em evidência aqui, vai ficar 1. VI, olha, eu não pus IB em evidência, fica somente beta RE, dividido por R1 em paralelo com R2. Ah, massa. Aí agora eu posso dizer que I é IB, obviamente tirando o mínimo aqui R1 em paralelo com R2, mais beta RE, dividido por R1 em paralelo com R2. É só conta agora. Quem é 7K5 em paralelo com 1K5? Faz as contas, 1K25. Deixa eu ver se eu errei. 7,5 vezes 1,5 dividido por 9, 1,25K, 1.250 ohms. Quem é beta? É 200. Então, beta RE é 200 vezes 9,81. 200 vezes 9,8. Pronto. 1.962 ohms. 1.962. Pronto. Aí eu escrevo aqui I é IB e faço essa conta. R1 em paralelo com R2 é isso. Beta RE é esse camarada. Vou somar esses dois aqui para ver quem é o numerador. Vai ficar IB. O numerador vai ficar, vamos lá, 1.250 mais 1.962, 3.212. 3.212 dividido por 1.250. Pronto, vamos descobrir que número é esse. 3.212 dividido por 1.250. 2,57. Tá certo? Isso aqui é aproximadamente 2,57 IB. Olha que legal. Que é o valor que eu ponho aqui. Então, II pode ser substituído por isso. Volto para a fórmula do ganho. V0 por VS. Mas VS é VI. Menos V0 sobre... Na verdade, aqui não é menos, não. Aqui é V0, viu? Aqui é V0 sobre VI. Só que V0 ele tem uma corrente I0 que é menos IC. A gente sabe disso. Esse meu V0 aqui, esse meu V0, ele é RC em paralelo com RL vezes I0, ou menos RC em paralelo com RL vezes IC, porque I0 é menos IC, tá certo? Ok. Muito bem. Aí eu jogo aqui, né? RC em paralelo com RL vezes IC. E embaixo é o meu RE, é o meu VI. Já calculei aqui, eu vi aqui o VI é beta RE vezes IB. A beta IB é IC. Cortei lá em cima. Deu esse valor aqui. Tá certo? E aí agora é só botar valores. Né? A gente já viu que ali em cima o paralelo dos dois é 1.800 ohms, dividido por isso. Olha aí o ganho, menos 183,49. Vamos comparar com aqui, mesma coisa, tá certo. Alguém pode chegar e dizer, nem precisei, não foi, professor, pegar esse IB e aqui
o II. É verdade. É porque quando eu estava resolvendo, eu pensei que eu ia calcular ganho de corrente. Então, eu precisava de I0 dividido por II, né? O I0 eu sei que é IC, né? É exatamente o IC. Aí ficaria, em termos de ganho de corrente, deixa eu botar aqui, não foi pedido não, mas em termos de ganho de corrente, ficaria I0 dividido por I. Aí você diz I0 é 2,57 I e dividido por I. Olha que legal. Aí eu posso cortar esse I com esse I e isso dá aproximadamente um ganho de 2,57. Tá certo? Ampere por ampere. Ganho baixo de corrente. Veja que o ganho aqui deu positivo, porque I seria menos. Não, aqui esse zero ficou em função de I. Então deu um valor positivo aqui. Eu não botei menos IC aqui, que aí eu teria que olhar aqui para baixo, escrever também em termos de IC. Mas tudo bem. Ok. Bom, esse foi o. Eu nem lembro que quesito foi esse. Foi o quinto? Foi quinto. Vamos para o sexto e último. O sexto e último quesito. Ah, tem mais alguma coisa? Ah, tem a letra B. A letra B. Deixa eu olhar ele aqui que eu não. Eu estou vendo que passei sem perceber. A letra B diz: em que valor de porcentagem pode o ganho de tensão variar se a corrente aumentar de 10%? Obviamente, ele está se referindo à corrente de coletor ou de emissor, né? Aí você podia fazer de uma fórmula bem simples. Você dizia: olha, o novo valor da resistência dinâmica do diodo emissor é 26 milivolts dividido pela nova corrente, que é igual a 1,1 vezes a corrente antiga. Claro, né, 10% de aumento. Aí você bota aqui, mais isso aqui, 26 dividido pela corrente antiga, eu já tinha calculado, era 9,32. Ou você deixava isso aqui como sendo meu RS, esse RE', né? Isso aqui ia ficar RE dividido por 1,1. Aí você faz a conta aqui, verifica que dá 8,47, ou seja, em torno de 90,9%. Vamos ver aqui. Aqui, estou dizendo aqui o seguinte, ó, isso aqui poderia ser 26 milivolts dividido por IE seria o meu RE anterior, dividido por 1,1. Então, esse seria o RE'. Aí, deixa eu pegar aqui o inverso de 1,1 para ver que número é esse. 1 dividido por 1,1. Pronto. 0,909. Então, significa que RE' é 0,909 vezes o valor de RE. Olha que interessante, tá vendo? Então, a gente está vendo que a resistência vai diminuir porque a corrente aumentou. Mas ela aumenta 90%, ela diminui, ela é 90%, portanto, ela diminuiu 10%. Aí você pode chegar aqui, calcular aqui. Aqui eu estou calculando o ganho de tensão. Seria RC dividido por RE'. Aí eu já calculei aqui o meu RC dividido por esse RE, né, que é o meu AV antigo, isso aqui. Então, fica AV dividido por isso aqui. Conclusão, 10% de aumento. Podia ter feito direto aqui, ó. Não poderia, não poderia, porque eu não sabia ainda quanto era essa relação. Mas tudo bem. Então, significa que se a minha corrente aumenta 10%, né, o meu ganho também vai aumentar 10%. Pronto, então eu vou considerar só esses 5 quesitos, porque eu vi que a grande maioria do pessoal, quer dizer, na verdade, só 2 pessoas enviaram. Uma pessoa enviou uma questão, e ainda assim estava errada a questão, a solução, e a outra enviou 5 questões, tinha partes corretas e partes equivocadas, né? Mas aqui está o restante, aqui está a 6ª questão,
né? Em princípio, a pessoa só precisaria ir até a sexta questão. As outras questões, elas são bem trabalhosas, né? Elas foram colocadas como desafio, né? A gente nunca sabe que turma a gente vai pegar. Tem gente que, digamos assim, respira eletrônica, então foi por essa razão que eu coloquei. Um abraço para vocês. Eu espero que essa gravação ajude na compreensão do de como deve resolver, deveria ter sido resolvida a lista. Obviamente, eu esperava que todos vocês resolvessem essa lista com certa facilidade. Basta assistir os vídeos das aulas. Vocês vão ver que aqui eu não coloquei nada que eu não tenha falado. Sinceramente falando, né? Mas vai lá. Um abraço para vocês, bom dia.